Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez já temos em mãos o capítulo 252, onde uma longa batalha continua no reino de Hurt e enquanto isso, a gente descobre algo que pode mudar completamente todo o destino de Asta. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com Noelle completamente furiosa. Ela estava frente a frente com Vanica, a líder da tríade, que agora havia trazido de volta a todos os seus companheiros. A garota de Clover não iria perdoar isso, e ela então é a primeira a atacar. Imediatamente a Noelle já utiliza sua magia de criação de água, rugido do dragão do mar. E ela dá o primeiro ataque em direção a Vanica. Aquele dragão gigantesco fortalecido com seu poder de água vai diretamente em direção a Vanica, que fica bem calma ali. Vemos que Vanica estava completamente calma e enquanto isso a sua energia sombria vai se manifestando cada vez mais. Black Clover, capítulo 252, combate marinho. Vanica, que estava manifestando seu poder, simplesmente ergue seu rosto e então utiliza sua magia de criação de sangue. E então a gente vê sua gigante besta surgindo ali, segurando completamente, devorando o dragão de água de Noelle. Vanica não se esforçou nem um pouco para utilizar sua magia, que subjugou rapidamente o grande poder de Noelle, que era sua especialidade. A garota da tríade continuava tranquila enquanto erguia seu grimório à sua frente e manifestava o seu poder. Vanica agora mudava completamente a sua expressão. Ela se demonstrava um pouco entediada naquela situação e com seu olho um pouco fechado ela faz uma pergunta pra Noelle. Ela olha pra maga de Clover e questiona: o que era essa cobrinha aí? Era pra ser um ataque ou algo assim? Noelle fica completamente assustada ao ver que Vanica segurou e impediu um ataque tão poderoso como aquele como se não fosse nada. Não só isso, como a garota da tríade estava completamente entediada e via Noelle como se não fosse nada à sua frente. Neste momento a gente vai pro outro lado ainda naquele campo de batalha e agora vemos Mimosa. Ela estava sendo atingida pela magia do seguidor de Vanica e estava passando por um certo problema ali. Aquele ataque havia surgido do absoluto nada e ido diretamente em sua direção. Mimosa parecia ser um alvo fácil ali. Enquanto isso, o seguidor da tríade continuava sorrindo muito, dando risada, gargalhando ali. O discípulo de Vanica olha diretamente pra Mimosa e diz: eu que vou ser o seu oponente. Vocês, garotas, vão ter que lutar comigo. E enquanto isso, Mimosa estava parada ali em sua frente, ainda sendo segurada por aquele ataque. Acontece que neste ponto, aquele cara percebe que não era só ele que estava atacando ali. Vimos nesse instante que ele estava coberto completamente com várias e várias plantas. E o discípulo de Vanica não estava entendendo absolutamente nada que estava acontecendo. Neste ponto a gente vê que Mimosa estava bem tranquila. Ela começa a dizer que colocou algumas sementes mágicas de controle de Era na sua magia. Neste ponto, quando aquele cara baixou sua guarda para atacar, ele estava aceitando que ia ser completamente pego pelo ataque dela. Mimosa neste ponto mostrou como era poderosa seu poder e estratégia. Ela olha para as outras garotas e começa a gritar. Ela diz que elas podem deixar esse sapo para que ela cuidasse. Elas duas deveriam ficar concentradas na receptáculo, na hospedeira de Megícula, Vanica. Enquanto isso, continuávamos vendo o choque entre a magia de água e também aquela grande criação da Vanica. Ela havia saltado com tudo em frente ao seu discípulo, indo em direção aonde Mimosa estava, mas sendo surpreendido por todo aquele flash de água. Enquanto isso, víamos múltiplos cortes das duas magias e também percebíamos que o discípulo de Vanica estava completamente ferido, ele também havia sido atingido. Neste ponto, vimos ele tomando todo aquele dano e inicialmente ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas depois ele percebe algo e fica bem feliz. Víamos que novamente os seus machucados estavam desaparecendo pouco a pouco, ele estava se regenerando ali. Aquele cara então se torna ainda mais insano e começa a sorrir muito, gargalhar. Ele olhava pra cima ainda perdido enquanto começava a gritar: senhorita Vanica, sua magia é fantástica. Enquanto continuava ali enfrentando Vanica e percebendo todo o poder da sua adversária, a Noelle começava a prestar um pouco mais atenção e pensar sobre o que estava acontecendo ali. A garota da tríade estava utilizando magia de sangue e magia de maldição. E então depois disso, depois desse choque inicial, Noelle começava a pensar, era exatamente o que a Loropetka havia dito. Neste ponto a gente volta um pouco pro passado, a gente tem um certo flashback. Ali vemos a Loropetka um pouco confusa, ela tava um pouco perdida em pensamentos, na verdade, ela tava completamente perdida nos seus pensamentos, ela tava em outro mundo. A gente vê a Noelle se aproximando dela e gritando: com licença, Loropetka, você tá aí? E a Loropetka então, depois de ser chamada umas 2 ou 3 vezes, ela responde: ah, tô sim. Ela pede desculpas e diz que tava verificando algo em sua mente neste momento. E depois disso ela começa a falar sobre o reino de Spades, sobre algo que estava acontecendo ali. Loropetka nesse dia estava com Mimosa, Noelle e também Sekire. E ela então começa a fazer uma grande revelação a elas, algo que pode até mesmo mudar o destino de Asta. A garota diz que os membros da
da tríade podem usar dois tipos de magia, a sua própria magia e a magia do ser que vive em seu interior, daquele que está possuindo. Neste ponto, obviamente, todas as garotas que estavam ali ficam completamente chocadas. E saber que os membros da tríade podem ter duas magias também pode mudar o destino de Asta, afinal o garoto por algum motivo não possui nenhum poder. E pode ser porque o poder do ser que está no seu interior seja a antimagia e está corrompendo a mana do garoto. Mas então a gente volta um pouco mais no tempo, afinal Loropetka estava contando sobre Vanica e Megicula. A garota estava se lembrando enquanto contava que já havia lutado com elas uma vez no passado. E agora, graças a isso, elas talvez fossem capazes de criar uma contramedida. Elas poderiam planejar certas táticas para lidar com ela. Então todo aquele treinamento de 6 meses tinha um objetivo em mente: lidar com Vanica e suas duas magias. Mas voltando, a gente estava no meio de uma grande batalha. Vanica continuava enfrentando Noelle, mas agora Loropetka estava ao seu lado. As duas estavam unidas, tudo isso para tentar vencer uma das líderes da tríade. Afinal, todos os 6 meses que passaram treinando juntas foi para esse dia, enfrentar Vanica, e elas bolaram uma estratégia para isso. Neste ponto, a Vanica se mostra muito contente, afinal foi a Loropetka que usou aquela magia de água que parou seu ataque. Ela começa a sorrir dizendo que não esperava menos da Loropetka e que isso a deixava bem feliz. Enquanto isso, a gente via que as duas estavam completamente protegidas pelo poder da Undine, o espírito da água. Vanica agora estava mais animada do que nunca. Ela estava muito feliz no meio daquele combate, usando mais poder do que antes. Ela se perguntava se o Dante e também o Zenon, se eles estavam se divertindo tanto quanto ela. Afinal, pra ela estava com a melhor parte de todas. Isso porque a Loropetka era sua adversária, e ela era alguém que ela podia tirar a vida. Vanica então, enquanto continuava montada na criatura mágica que ela criou, desviando de todos os ataques de água, começava a dizer que a magia da árvore do mundo e também a magia de trevas pareciam muito divertidas. Só que mesmo assim, os encarregados em buscar essa magia teria que trazer o usuário vivo, e isso realmente seria algo triste, seria dolorido. Ela estava feliz porque poderia lutar até o fim. Neste ponto, a Noelle fica bem assustada e surpresa ao ouvir o que a Vanica falou e imediatamente começa a pensar na magia de trevas. A garota então começa a gritar: como assim? O que você tá dizendo? O que o resto da tríade tá fazendo agora? E neste ponto, a Vanica muda completamente a sua expressão. Sério, ela realmente ainda estava ignorando a Noelle naquele lugar. Ela novamente, com cara de entediada, começa a dizer: por que eu tenho que contar alguma coisa pra alguém como você? Eu não tô interessada nisso. Enquanto isso, a gente via que a Loropetka e a Noelle continuavam trabalhando juntas e se esforçando juntas. Mas enquanto Noelle estava à frente de batalha, Loropetka começa a pensar um pouco, se concentrar completamente. Ela estava focada na magia da árvore do mundo e também na magia de trevas. Ela queria descobrir mais sobre isso. Neste ponto, a gente percebe que ela havia entrado em seu palácio mental, onde todas as informações armazenadas em sua mente estariam guardadas ali. Loropetka então estava em um imenso labirinto formado por uma grande biblioteca. Enquanto flutuava por aquele lugar, ela dizia que as princesas do reino de Hearth herdavam o poder das antigas princesas, mas não só isso. Também herdavam seus conhecimentos e experiência. E graças a toda essa grande quantidade de informações, elas foram apelidadas de sacerdotisas que conhecem tudo. Neste ponto, Loropetka voa até uma das prateleiras e ela começa a procurar algo ali. Então ela finalmente encontra o livro que estava procurando e começa a puxar calmamente. Ela então começa a ver toda a informação, todo o conhecimento, a árvore de Qliphort e também todos os seres do outro mundo. Loropetka fica completamente assustada, ela não esperava por algo assim e é claro que ela não poderia aceitar algo assim. Neste ponto, ela volta imediatamente pro mundo exterior e ela começa suando frio dizer: isso é horrível, é realmente muito ruim. Noelle então olha pra trás e se pergunta o que a Loropetka estava falando. E então a princesa de Hearth começava a dizer que se elas deixassem essas pessoas da tríade seguir seu caminho e realizar o seu plano, mais de 90% das pessoas desse continente perderão a vida. E isso, na verdade, significaria o fim do mundo. Noelle então fica completamente assustada, ela começa a suar frio também e se pergunta o que a sua amiga estava tentando dizer. Loropetka então, neste ponto, começa a gritar com Vanica, começa a perguntar por Vanica por que ela faria uma coisa tão horrível dessa. A princesa se questionava por que ela destruiria toda a humanidade, afinal ela também faz parte dela. Vanica então abaixa um pouco a sua cabeça e depois ela ergue sorrindo bastante. Ela estava bem séria e também não estava ligando muito para aquilo. A garota da tríade começava a dizer que ela queria muito se divertir lutando com as pessoas fortes que conseguirem sobreviver. Então quem ficasse vivo num lugar como aquele que eles iriam criar seriam pessoas poderosas e aí eles poderiam ser legais de se enfrentar. Traria muita emoção. Vanica dizia que quem não sobreviver seria fraco e pessoas fracas para ela não interessava nem um pouco. Noelle neste ponto fica muito mais assustada do que antes. Ela não estava entendendo direito como a mente das pessoas da tríade funcionava e depois disso a Vanica volta a sorrir. Ela estava gargalhando dizendo: esquece um pouco do futuro, não vamos falar sobre isso agora não, vamos aproveitar o presente. Neste ponto, Loropetka muda completamente o seu tom. Ela começa a dizer que já imaginava que realmente não poderia deixar essas pessoas escaparem de jeito nenhum. Neste ponto, ela começa a usar sua magia muito mais do que antes, pegando Vanica completamente. Um ataque certeiro de Loropetka com muita água e depois disso a garota começa a gritar. Ela dizia que então agora eles tinham que derrotar todos, de uma vez por todas. Afinal, o destino do mundo estava em suas mãos. Neste momento, a gente vê a Loropetka usando sua verdadeira magia. Runas mágicas e Mana Zone, tudo isso em uma só magia. Magia da água espiritual e esfera da água sagrada. E neste momento a gente vê runas
mágicas gigantescas enquanto um grande círculo mágico era formado com o poder de Undine. Vanica, Noelle e Loropetka estavam ali dentro, e enquanto isso a gente via que a garota da tríade havia sido pega completamente, ela estava passando por um problemão. Neste momento, Loropetka calmamente começa a dizer que esta água cortava pela metade o poder da magia de Vanica, e é claro que este não seria o único efeito. Enquanto Vanica perdia parte do seu poder ali, a Noelle ganhava um grande upgrade em seu poder, ela se tornava mais forte. E agora o vestido da Valkyrie da Noelle estava numa nova forma, um novo poder, uma nova transformação mais forte do que todas. Ela estava na forma sereia, ela estava pronta para acabar completamente com Vanica e vai pra cima dela imediatamente. Noelle estava mais rápida e poderosa do que nunca e dá um golpe certeiro na receptáculo de Megícula. Noelle atinge Vanica diretamente enquanto começa a dizer: eu não vou deixar você atacar mais ninguém agora. Este parecia ser o golpe final, o ataque que venceria Vanica, mas neste momento, enquanto o fim parecia ter chegado, a gente escuta a voz da garota dizendo: olha só, realmente você não é nada mal também. Vanica ainda está de pé e a gente vai ver a continuação deste combate no próximo capítulo de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!